O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, famílias! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Heloísa, sou professora do primeiro ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Piracicaba. E hoje, antes de iniciar nossas aulas, eu quero relembrar vocês da novidade que a gente tem aqui agora. Tá vendo aqui, ó, nesse cantinho da tela o QR Code? Vocês já pediram das outras vezes para os responsáveis apontarem o celular para o QR Code e vai cair direto na página da Secretaria da Educação, tá? Então não se esqueça, quem está assistindo com vocês, aponta o celular aqui no cantinho para o QR Code e cai direto na página da Secretaria da Educação, tá? E hoje a gente vai começar a nossa terceira aula sobre cantigas. Vocês assistiram as outras duas aulas? Espero que vocês estejam gostando, assim como eu estou gostando de estar aqui com vocês. E a gente vai começar, então, a nossa terceira aula, tá bom? Vamos lá! A gente vai relembrar o que são cantigas, porque a gente está trabalhando com cantigas e não pode esquecer, né? Então, as cantigas são um tipo de canção popular relacionada com as brincadeiras de roda. A gente usa as cantigas para brincar de diferentes formas. E essas músicas fazem parte do folclore e são letras simples de memorizar. A gente vai relembrar algumas cantigas, aprender cantigas novas hoje e vocês vão lembrar que elas são muito fáceis, são aquelas musiquinhas que ficam na cabeça, né? Elas apresentam rimas, repetições, trocadilhos e fazem assim com que a gente consiga brincar com essas músicas. Olha só, o que a gente vai trabalhar hoje? Quem consegue ler? Não é o sapo, não lava o pé. A gente vai brincar com a cantiga do sapo cururu. Olha aqui quem é o sapo cururu. E a gente vai, antes de realizar as atividades, ouvir a musiquinha e eu vou acompanhando aqui com vocês, tá bom? Não é a Pro que vai cantar, mas vocês vão poder ouvir a música para saber como que é, tá bom? Então vamos lá, hein? E aí, vocês gostaram da música? Vocês já tinham ouvido essa cantiga do sapo cururu? É muito legal, né? Então agora a gente vai relembrar aqui a cantiga. Dentro da barriga do sapo tem 5 palavrinhas que fazem parte da cantiga. E vocês vão perceber que tem um risquinho aqui, porque essas palavras que vão completar a cantiga, tá? Dentro da barriga do sapo tem mulher, rio, casamento, frio e sapo. Então, lembra da cantiga que a gente acabou de ouvir? Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta a maninha é que está com frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho a maninha para o... Então, ó, vamos lá, hein? Vamos ver quais palavras que a gente vai usar. Então, ó, mulher, rio, casamento, frio e sapo. Quem que é o cururu? É o sapo, né? Então, a gente vai escrever aqui, ó, sapo. A gente vai completar as cantigas aqui, ó. Então, a gente vai escrever sapo cururu na beira do rio. Olha aqui onde está escrito rio. Então, a gente vai colocar aqui a palavra rio. A gente não pode deixar nenhum lugarzinho em branco, né? A gente tem que completar essa cantiga. Quem que canta? A mulher, o casamento ou o sapo? O sapo, né?
Então, aqui a gente vai escrever sapo de novo. Quando o sapo canta. Olha lá. Podemos deixar nada em branco. Quando o sapo canta a maninha, é que está com frio. Olha aqui a palavra frio para a gente completar. É que está com frio. Quem que é do sapo? A mulher. Então, nós vamos escrever aqui, ó. A mulher do sapo. Mulher. Aqui, mulher, a gente usa o L e o H para escrever, ó. A mulher do sapo. De novo, olha lá. A mulher do sapo. Deve estar onde? Deve estar lá dentro, fazendo rendinha ou maninha para quê? Para o casamento. Olha lá. Casamento. Então, quando eu tiver assim alguma atividade com algumas palavras relacionadas à cantiga para vocês completarem, vocês vão cantando, cantando, cantando e vendo as palavras que estão faltando, tá? Então, ó, sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta a maninha, é que está com frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha ou maninha para o casamento. Então, a gente conseguiu completar aqui com todas as palavras que estão faltando, né? Nessa atividade que a gente vai fazer, qual que é a proposta? Vocês vão perceber que é a mesma cantiga do sapo cururu, só que está fora da ordem. Então, eu vou ler para vocês as frases e a gente vai colocar os números de acordo com a ordem correta, tá? Então, tá escrito assim, ó. Sapo cururu, quando o sapo canta para o casamento, ó maninha, fazendo rendinha na beira do rio. A mulher do sapo é porque tem frio, ó maninha, deve estar lá dentro. Tá tudo misturado. Então, como que começa? Sapo cururu. Então, eu vou colocar aqui o número 1. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta. Ó, maninha. Ah lá, a gente vai colocando os números. É porque tem frio. A mulher do sapo, aqui ó, a mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha. Ó, maninha, de novo, para o casamento. Então, se a gente for organizar, é nessa ordem que a gente tem que pôr aqui, ó. Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta, ó maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, ó maninha, para o casamento, tá? E aqui, a nossa última atividade, a gente vai observar quantas palavras tem cada frase. Então, ó, sapo, cururu, são 2 palavras. Então, a gente vai marcar um X aqui no número 2. Na beira do rio, 4 palavras. Quando o sapo canta, também tem 4 palavras aqui. Ó, maninha, 2 palavras. É porque tem frio. 4 palavras. A mulher do sapo. Olha quantas frases com 4 palavras, hein? Deve estar lá dentro, fazendo rendinha. Ó, maninha, para o casamento.
Então, lembra que a gente já viu a atividade de separar as palavras, né, nas frases. Então, essa é uma atividade também para a gente conseguir organizar certinho a escrita, tá? Cada vez que a gente fala uma frase, a gente marca aqui a quantidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, assim como eu gostei. Até a próxima. Beijinhos da Pro. Olá, crianças, tudo bem com vocês, meus amores? E aqui é a professora Eric e eu já estou de volta para a gente continuar com as nossas aulas. Eu estou muito animada. E vocês também estão animados? Eu espero que sim, hein? Espero que vocês estejam assistindo a aula, que vocês estejam se concentrando para aprender bastante esse conteúdo da aula que a gente está tendo nessa sequência, que é tão importante no nosso dia a dia. Então vamos ver do que é a aula de hoje? A aula é de língua portuguesa, a gente vai continuar falando sobre textos de comunicação e hoje o nosso texto é aviso. Nós já vimos bilhete, nós já vimos carta, não é? E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre aviso. Aviso, a gente já chegou a falar um pouquinho sobre eles, que são textinhos curtos, textos diretos, que já logo fala a informação importante que tem que ser falado. Porque às vezes ninguém tem tempo assim, de ficar lendo um monte de coisas e aí a informação mais importante se perde ali no meio daquele monte de informação. Então tem que ser um texto rápido, curto, não é? O que a gente já viu sobre aviso? Que geralmente é uma instituição que manda, ou é um aviso que vem da escola, ou é um aviso que vem do grupo do condomínio, para poder falar sobre as regras do condomínio. Então, e o aviso, a gente não manda para uma pessoa, geralmente, a gente manda para um grupo de pessoas. Quando a escola escreve um aviso, que é uma coisa importante para as crianças, ela manda para os pais. Ou quando, por exemplo, também o grupo do condomínio manda um aviso, é para todos os moradores do condomínio, não é? Então, o aviso a gente escreve para muitas pessoas, não é? Então, vamos lá? Vamos ver um pouquinho sobre o aviso? Então, vamos nessa, hein? Olha, nossa aula 7 continua lá no nosso mesmo livrinho e a nossa aula de hoje nós vamos observar um pouquinho alguns avisos. Aqui, ó, observando os avisos. O que nós vamos aprender? Nessa aula, você e os seus colegas que também estão em casa assistindo a aula conhecerão alguns modelos de aviso e analisarão esses textos refletindo sobre ele. Então, a primeira coisa, a gente vai observar uns textos de aviso abaixo e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vamos lá? Aqui está, ó, a gente tem esse primeiro aviso que a gente está chamando de aviso 1. E a gente tem esse segundo aviso que a gente está chamando de aviso 2. Agora, vamos observar. Lembra da carta? Que a gente tinha lá um texto longo na carta. O aviso tem esse texto longo? Não tem. Ó, aqui em cima do aviso, eu estou mandando para alguma pessoa, igual a gente mandou lá da professora Marcela. Querida professora Marcela, a gente está escrevendo aqui? Não, é para um grupo de pessoas. Olha esse primeiro aviso. Aviso aos passageiros. Então, todos os passageiros que passarem por ali, esse aviso vai servir. E esse aqui, senhor responsável, ou seja, todo mundo que for responsável, a gente vai ver pelo que, tem que ler esse aviso, é para um monte de gente. Então, vamos ler o primeiro aviso e vamos ver que a informação é assim, ó, bem direta, bem curtinha, para a gente já logo saber do que se trata. Então, vamos ler com a Pro. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Então, aqui está o aviso para todo mundo. Provavelmente esse aviso está lá pertinho do elevador, dizendo para que todo mundo que chegar no elevador, a hora que abrir a porta do elevador, tem que verificar se o elevador está ali. Sabe por que tem esse aviso? Aproveita e dar uma paradinha aqui, porque quando vocês forem em algum lugar que tem elevador, acontece muito acidente de abrir, o elevador não está ali, a pessoa vem distraída e cai
lá no buraco do elevador? Não pode, por isso que esse aviso é tão importante, que a gente tem que, antes de entrar no elevador, a hora que abrir a porta, a gente tem que observar se o elevador está no andar que a gente está também. Então, esse é um aviso muito importante. Então, ele não é para uma pessoa, para todo mundo que for usar aquele elevador. E o nosso aviso número 2? O que será? Aqui a gente tem um símbolo da Prefeitura Municipal. E aí a gente tem, qual que é a escola? Escola Municipal Professor Suzete. Tem um outro nomezinho que a Pro não consegue ler. Vamos ver. Senhor responsável, de acordo com as orientações da Sectur e o calendário escolar de 2020, entraremos em recesso escolar no período de 20 a 31 de julho. Retornaremos com as atividades na plataforma dia 3/8. Equipe diretiva. Então, olha, é um aviso passando a informação de que uma determinada plataforma vai ficar um tempo sem funcionar. Por quê? Porque vai ter o recesso escolar. Então, as pessoas que usam essa plataforma precisam dessa informação, que são os responsáveis. E aí, quem que está mandando? A equipe diretiva. Então, não é uma pessoa, seu Joaquim, seu José. Não, não é. É a equipe diretiva que cuida dessa plataforma, que está comunicando que ficará um período de recesso escolar. Então, muito bem, deu para a gente entender um pouquinho o que é um aviso? Já viram algum aviso aí que o papai recebeu, que a mamãe recebeu? Algum aviso que vai na agenda da escola ou que vai pelo WhatsApp? O WhatsApp é uma forma da gente mandar um aviso. A gente da escola manda muitos avisos para os pais, para os responsáveis, através do WhatsApp. Então, muitas mensagens do WhatsApp são avisos aos pais, às vezes é em nome da escola inteira, mandando aviso aos pais. E algumas vezes, quando é para um amigo, quando é para alguém que para o papai, para a mamãe, ou a mamãe mandando para alguém, pode ser até um bilhetinho, uma mensagem de WhatsApp, a gente pode até considerar um bilhetinho, não é? Então agora vamos voltar aqui a falar do nosso aviso. E também vou fazer mais uma pergunta. Quem aí mora em prédio? Que aí na entrada do prédio tem assim um mural aonde coloca os avisos assim afixados no mural, para que é um lugar onde muitas pessoas passam e elas vão lendo os avisos que estão fixados nesse mural. Ali é um lugar de muitos avisos. O que a gente chama de gênero textual, ele é muito utilizado nesses murais. Então agora vamos lá? Vamos ver o que o nosso livro está pedindo para a gente? Então vamos lá. O que você entendeu do aviso 1? Escreva com suas palavras. O que a gente entendeu quando a gente leu esse aviso aqui? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. O que vocês entenderam? Vamos parar aí um pouquinho para pensar. Vou dar um tempinho para pensar, hein? Pensaram? Responderam? Quem já sabe escrever, já está escrevendo aí, já está conseguindo escrever frases, escreve do seu jeitinho. Quem está escrevendo só algumas palavrinhas, pensa as palavrinhas mais importantes que você entendeu daquele bilhete e escreve aqui. A Pro vai escrever de um jeitinho que eu entendi. Então vamos lá? A Pro entendeu que a gente precisa observar antes de entrar no elevador se ele está no nosso andar. Então vamos lá. Você pode escrever do seu jeitinho. A Pro escreveu assim, precisamos observar se o elevador está no nosso andar quando formos entrar. Muito bem. Letra B. O que você entendeu do aviso 2? Escreva com as suas palavras. Vou dar um tempinho aí também para o aviso 2. Então vai lá, pensa aí. O que a gente entendeu? Olha, o que a Pro entendeu? Que tem uma plataforma de atividades que ela ficará sem atividades durante o recesso escolar. Foi isso que a gente entendeu. É que para o responsável saber
que não vai ter atividade lá durante o recesso. Então, eu vou escrever do meu jeitinho, pensa aí, escreva do seu jeitinho ou peça alguém para escrever do jeitinho que você... chama alguém aí de casa e explica, olha, esse bilhete aqui, esse aviso, desculpa, esse aviso aqui está dizendo que não terá atividade na plataforma no recesso escolar. E aí pede para a pessoa escrever do jeitinho que você escreveria, tá bom? Então, vamos lá. Então, a Pro colocou assim, está informando que não terá atividade na plataforma durante o recesso escolar. Pronto, foi isso que eu entendi quando eu li esse aviso, não é? Você pode colocar aí do seu jeitinho, tá bom? Deu pra gente entender para que serve um aviso, não deu? Então, tá bom. Então, vamos lá para uma tarefa de casa. Quero ver. Vamos ler o que tá falando aqui, Letra C. A turma do segundo ano precisa deixar um aviso para o grupo do outro turno. O que é grupo do outro turno? Quando numa mesma sala, de manhã tem aula com uma turma e de tarde tem aula com outra turma. E aí, a turma da manhã é um turno e a turma da tarde é outro turno. Então, está dizendo que a turma do segundo ano precisa deixar um aviso para o grupo do outro turno, manter as carteiras organizadas. Escreva um modelo com seus colegas em seu caderno. Se você estiver fazendo essa tarefa em casa, você vai pedir ajuda para quem está acompanhando você. Se você fosse fazer um modelinho de aviso para que as crianças do outro turno deixassem as cadeiras organizadas, como é que você faria? Ou seja, para quem seria este aviso? A primeira coisa que a gente tem que pensar, não é? Para as crianças do outro turno. Ai, Pro, mas eu queria falar qual sala que é. Pode inventar, usa aí a sua criatividade, faz de conta que é alunos do quarto ano, pode imaginar, ou se você sabe se tem alguma outra turma da sua sala que estuda da sua escola, que estuda na mesma sala que você, pode colocar alunos dessa sala. E aí escreve o recado desse aviso, o que é importante desse aviso, o que é importante, Olha aqui o conteúdo, manter as carteiras organizadas. Então, provavelmente você vai escrever, favor manter as carteiras organizadas no final da aula. E quem está enviando este aviso? Em nome de quem? Não é a turma do segundo ano? Então, você vai colocar lá no final, turma do segundo ano, qual que é a sua sala? É segundo A, segundo B, segundo C? Aí você vai colocar lá, turma do segundo ano C. Bem tranquilinho, hein? Então vamos lá. É um texto curto, dá para ir, já ir tentando escrever. Se você tiver ainda com muita dificuldade para produzir esses pequenos textos, pode pedir ajuda para alguém ser seu escriba, tá bom? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje sobre aviso. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que agora, quando vocês estiverem andando pelos lugares, vocês observem se tem algum aviso. Às vezes a gente encontra aviso quando a gente vai no supermercado, na entrada do supermercado, quando a gente vai numa igreja, quando a gente vai no médico, às vezes tem um lugar lá onde tem avisos, ou avisos que a mamãe, o papai, a vovó recebe da escola. Então tem vários lugares por aí que a gente pode esbarrar em um aviso. Quero todo mundo observando, tá bom? E assim a gente vai finalizando. Um beijo e até a próxima! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui para conversar com o terceiro ano. Aqui no cantinho nós temos o QR Code. Quando você aponta a câmera do seu celular para ele manda você direto para o YouTube da Secretaria Municipal de Educação. Lá você vai encontrar todos os nossos vídeos para assistir sempre que tiver dúvidas. Não é legal? Bom, então hoje na nossa aula nós vamos continuar as aulas sobre os relatos pessoais de língua portuguesa. O livro que nós estamos trabalhando é o Aprender Sempre. Essa aula você vai encontrar na página 12.
tá? Então agora nós já vimos vários tipos de relato. Hoje nós vamos planejar um relato pessoal. Bom, aqui nessa aula de hoje, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou modelizar um relato pessoal, então eu vou contar para vocês um relato da minha vida de professora, enquanto vocês acompanham comigo a construção. Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês consigam fazer um relato de vocês, de algo memorável que aconteceu na vida de vocês. Então, hoje nós vamos fazer um sobre a minha vida e depois vocês vão fazer um sobre a vida de vocês, tá certo? Bom, então vamos começar o nosso planejamento. Antes de tudo, ele começa com a frase desse jornalista, aquele escritor e jornalista, Gilberto de Menstein. Então vamos ler como é que é essa frase que ele fala sobre a questão do relato, da narrativa pessoal? A coisa mais importante do ser humano é a narrativa. Quando ele perde a narrativa, ele perde a vida dele. Narrativa é seguir valores, é seguir prioridades, é seguir o que você acha mais importante, é seguir sua religião ou não. Isso é narrativa, te ajuda a viver. Sem a narrativa, é como um ator no palco sem saber o roteiro. Bom, o que esse escritor e jornalista está querendo dizer para a gente sobre a narrativa? Sobre o fato de eu conseguir escolher o que eu gosto, o que eu quero. Quando eu estou narrando, eu estou falando sobre as coisas que aconteceram comigo, que aconteceram na minha vida, sobre coisas que eu acredito, sobre minhas opiniões, sobre alguns fatos. Então, quando eu narro as coisas, ele está nos dizendo que ao narrar eu vou criando a minha própria vida. E assim a gente vai fazendo escolhas, mas tudo baseado em que? Conforme a gente vai vivendo a nossa vida, vai narrando e vai construindo. Por isso que ele compara com um ator sem roteiro. Porque se um ator que vai interpretar um papel não sabe o que ele vai falar, o que vai acontecer com ele? Ele não vai conseguir fazer a cena. Não dá para ficar improvisando toda hora. É por isso que ele diz que a narrativa é muito importante para o ser humano. Tá certo? Bom, então, na atividade de hoje, que nós temos duas atividades nessa aula. Na atividade 1, a gente vai fazer um mapa circular de ideias. Então, o que nós vamos pensar hoje? Bom, eu vou pensar em um dia memorável da minha vida. Então, eu estava lá na minha casa, eu estava pensando em vários casos que são muito importantes na minha vida. Mas tem um que eu vou compartilhar com vocês hoje, que é o dia que eu fiz uma cantata de Natal com meus alunos do primeiro ano, quando era ano de 2019. Então, esse dia, para mim, ele vai ficar para sempre na minha memória, porque foi muito divertido o processo de ensaios dessa cantata. A gente ensaiava, as crianças adoravam ensaiar, a gente ensaiou várias músicas para depois a gente apresentar. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre esse dia. No ano de 2009, eu trabalhava com uma turma de primeiro ano. E aí, o que acontecia? Eu trabalhava na parte da tarde. Então, nesse dia, eu acordei muito animada, porque eu sempre gostei de cantar e tocar com os meus alunos em festas, em apresentações. Então, eu estava muito animada, mas eu também estava muito nervosa, porque eu queria que tudo ficasse muito perfeito. Então, eu vou colocar isso aqui no meu mapa de ideias, como eu estava me sentindo. Então, eu estava animada e eu estava também ansiosa, porque era o dia dessa apresentação. Então, como eu ia trabalhar à tarde, eu acordei, tive tempo de arrumar as minhas coisas, pegar o meu violão, juntar tudo o que eu precisava levar para a escola, para que
na parte da tarde, essa apresentação fosse muito bem. Então, eu vou colocar isso aqui no meu mapa circular. Então, aqui eu estou tendo as minhas ideias. Estou lembrando daquele dia. Então, eu coloquei lá, ó, arrumei todas as coisas para decorar, porque eu queria decorar o pátio da escola, ou pelo menos o palco, onde as crianças iam se apresentar, e peguei o violão e todo o resto, né? E aí, depois, o que aconteceu? Eu fui para a escola, encontrei com os meus alunos, né? Tivemos as nossas aulas que tinham que ter, né? Porque não foi só um dia só para a cantata. E aí nós enfeitamos o pátio da escola para receber os pais, porque nós também tínhamos convidado os pais dos alunos para assistirem. Assim como também convidamos as outras salas de aula para vir ver a nossa cantata de Natal, né? E como era Natal, era no final, né, do ano. Também nesse mesmo dia nós ensaiamos o repertório mais uma vez, porque a gente já vinha ensaiando, a gente conseguiu ensaiar várias e várias canções. Então, estava todo mundo muito ansioso, estava todo mundo muito animado e nervoso, né? Querendo que desse tudo certo. Os meus alunos falavam, ai, Pro, será que vai dar tudo certo? E eu falava, não, vai dar certo sim, é só ficar calmo, nós já ensaiamos, não é? E aí também foi passando o tempo, nós decoramos, tudo decorado, tudo ensaiado, os pais começaram a chegar. Depois que os pais chegaram, nós começamos a apresentação. E aí nós fomos ao palco, né, porque a escola lá tem um palco, fomos ao palco, que já estava decorado, que já estava enfeitado com luzinhas de Natal. Aí nós começamos a nossa apresentação. A apresentação foi muito bonita, mas a parte assim que eu achei que foi muito bonita foi a parte que nós cantamos uma música em inglês. Sim, eu ensinei uma música em inglês para os alunos e a gente cantou ela no final para encerrar. Detalhe, os alunos que escolheram a ordem das músicas e quiseram deixar ela para o final. Então, todo mundo aplaudiu em pé, os pais ficaram muito felizes de ver os filhos cantando músicas de Natal e também em inglês. Esse dia, para mim, foi muito memorável. É um dia que eu guardo com muito carinho nas minhas lembranças. Bom, então aqui conforme eu fui contando para vocês sobre esse dia, né, da cantata de Natal com os meus alunos, o que eu fui montando aqui junto com vocês? O meu mapa circular de ideias. Perceba que cada uma foi aparecendo num lugar, cada uma está de um jeito. Eu não fui importando com uma ordem, né, aqui no mapa circular. Porque a ideia do mapa circular é a gente lembrar as coisas que aconteceram para a gente poder o que agora? Organizar a ordem. E nós vamos fazer isso na nossa atividade 2, que nós tínhamos um mapa circular, onde as ideias estão todas ali. Agora eu preciso organizar elas certinho, como cada coisa aconteceu. Para quê? Para que eu consiga escrever um relato sobre esse dia. Né? Então não adianta eu começar falando que nossa, a apresentação foi linda e aí a gente cantou em inglês. Ah, mas aí você fica a falar para mim, mas e antes? O que aconteceu antes? Ah, não, antes a gente ensaiou, a gente enfeitou. Então, um relato, ele tem que, sobre o dia memorável, ele tem que ter, né, uma ordem de fatos, uma ordem cronológica, conforme cada coisa foi acontecendo. E agora nós vamos organizar isso no mapa sequencial, ou seja, a sequência de cada coisa que aconteceu. Vamos lá? Então, aí no livro de vocês também têm um esquema desse, né? Uma sequência. Então, a gente vai ir organizando de acordo com as setinhas. Veja que do primeiro quadro eu vou para esse segundo e aí eu vou para baixo. E não para esse, como a gente iria se estivesse escrevendo normal, nesse mapa. Então, é aqui, depois o segundo. Eu vou para baixo do segundo e por último aqui. Tá?
Então vamos pensar de novo no relato que eu estava dizendo para vocês, né, do dia da minha cantata. Então, nesse dia, o que foi as primeiras coisas que eu fui falando com vocês? Que eu estava animada para essa apresentação, né? Eu separei todas as coisas que eu ia levar para enfeitar, né? Bolas de Natal, pisca-pisca, festão, tava tudo separado para a gente poder enfeitar, né? Peguei essas coisas, levei para a escola, fui trabalhar na parte da tarde, como eu já disse para vocês também. Aí nós ensaiamos o repertório de novo, ou seja, passamos todas as músicas. Aí depois que a gente fez isso, né, a gente também teve as nossas aulas. Depois do intervalo a gente decorou o pátio para poder receber os pais e os outros alunos. Depois que todo mundo chegou, o que a gente fez? Começou a apresentação, então a gente iniciou a cantata. E por último, a gente encerrou a nossa apresentação e cantamos várias músicas e fomos aplaudidos em pé, né? Todos que estavam assistindo a nossa apresentação gostaram. Então, esse quadro aqui, veja que agora eu tenho um compromisso exato com a sequência que eu coloquei os fatos. Eu não coloquei cada um num quadrado, igual eu podia fazer no mapa circular. Aqui não. Aqui eu organizei os fatos. Tá certo, pessoal? Bom, agora é a sua vez, planejando o seu relato. Bom, vocês tiveram um exemplo de um dia memorável, de um dia do meu trabalho na escola. Agora vocês vão pensar em um dia memorável na vida de vocês. E vocês vão fazer tanto no mapa circular, lembrando dos fatos que aconteceram naquele dia. Lembrando, no circular não precisa ser exatamente na ordem que as coisas vão acontecendo. Depois que você lembrou disso, aí você vai para o mapa sequencial. No sequencial, que é o do quadradinho, você precisa colocar as ideias do circular em ordem que elas foram acontecendo naquele dia. Tá certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula de hoje. Eu encontro vocês na próxima. Tchau, tchau!